Olá, que prazer poder outra vez estar com você aqui no nosso Café e Fé. É tão precioso podermos estar juntos e poder falar deste Evangelho, desta obra de Deus, desse Deus que se fez carne, que se fez homem, que habitou conosco e que fez uma obra tremenda para que ele pudesse habitar em nós. Não simplesmente o Emmanuel, Deus conosco, mas aquilo que o apóstolo Paulo chama de a glória de Deus em nós, Cristo em vós, a esperança da glória. Então, a gente está aqui com esse objetivo de anunciar o Evangelho e os links de nossas redes sociais estão aí na tela para que você possa conhecer mais o nosso material e participar do nosso programa e fazendo perguntas e também dando as seu parecer. Você pode ser um aliado nosso, um parceiro nesse projeto. Eu conto com a sua oração. Nós vivemos num mundo hoje com flechas de todos os lados, sendo atingidos e atacados por flechas incendiárias do maligno. Então, por favor, interceda por esse programa, por nós, para que nós possamos ser adequados na pregação do Evangelho. Você pode também compartilhar com outras pessoas o material, se for achar que é útil, e se também puder contribuir para que o programa se mantenha, nós ficamos muito gratos. Nós vamos para um pequeno devocional e logo nós estamos de volta. Ótica Higienópolis. Há 35 anos no mercado óptico de Londrina, sempre com novidades em produtos e tecnologia. Nossa equipe está preparada para dar uma verdadeira consultoria, facilitando a escolha de seus óculos para correção ou proteção solar. Ajuste de óculos personalizados, respeitando o conforto e anatomia do seu rosto. Ótica Higienópolis. Avenida Higienópolis, 346, em Londrina. Bom dia, meus queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a vida de cada um de vocês, a família de cada um de vocês. É sempre uma alegria estarmos aqui pela manhã meditando na palavra de Deus, naquilo que o Senhor tem falado na palavra dele para cada um de nós. No estudo passado, na semana passada, nós falamos do Salmo 121, quando o salmista diz que ele eleva os meus olhos para os montes. E ele fala de onde me virá o socorro, e ele logo em seguida fala, o meu socorro veio do Senhor que fez os céus e a terra. Então ele tinha certo no coração dele que ele tinha um Senhor. E a pergunta que eu faço para você nessa manhã, você tem um Senhor? Quando eu vejo Paulo dizendo assim, eu sei em quem tenho crido, e estou bem certo que ele é poderoso para guardar o meu tesouro até o dia final, essa expressão quando o apóstolo Paulo diz, eu sei em quem tenho crido, indica a pessoa, meu querido. Ele conhecia o Senhor, ele tinha um Deus, ele sabia que o Senhor dele estava no controle de todas as coisas. Nós temos falado aqui desse Deus que cuida de pardal, desse Deus que está preocupado com fio de cabelo, e esse Deus ele quer cuidar de você, meu querido. Ele quer cuidar da sua família. A palavra de Deus nos diz para lançar o nosso fardo, os nossos problemas, as nossas dificuldades sobre o Senhor, que ele vai nos sustentar. A palavra de Deus diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, que ele vai cuidar de vós. Não fique carregando ansiedades, medos, preocupações, angústias. Aprenda, peça ao Espírito Santo para ensinar a você. Eu tenho pedido também, Senhor, me ensina
a lançar sobre ti todas as minhas ansiedades, todas as minhas preocupações, todos os meus medos, porque nós temos um Deus que se preocupa com cada um de nós. E eu quero ler com vocês hoje esse Salmo 35, versículo 10, que nos diz assim, o salmista diz assim: todos os meus ossos dirão, Senhor, quem contigo se assemelha? Pois livras o aflito, aquele que é demais forte para ele, o mísero e o necessitado dos seus extorsionários. Tem uma outra versão que diz assim: cada osso meu rirá e cantará, ó Eterno, não há ninguém como tu. Pões o arruinado de pé e proteges o desprotegido dos homens violentos. Meus acusadores surgem do nada, me cercam e me atormentam. Eles receberam misericórdia, mas me devolvem a miséria, deixando-me sem vida por dentro. Mas o verso anterior vai dizer assim: mas a minha vida, mas a minha alma se regozijará no Senhor e se deleitará na sua salvação. Presta atenção no que esse salmista está dizendo aqui. Ele está dizendo: quem se assemelha ao Senhor? Quem se assemelha ao meu Deus, que livra o aflito, que livra o necessitado, que dá força para aquele que não tem nenhum vigor? Meu querido, olhe para o Senhor, olhe para a palavra de Deus, tenha esse contato diário com a palavra de Deus, que a palavra de Deus é que vai trazer esse descanso aos nossos corações. Fique agora com a meditação com o pastor Glênio e que a graça, a misericórdia e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja sobre a sua família e sobre a sua vida. Graça e paz. Temos caminhado sobre os últimos dias, sobre a perspectiva da linguagem de Deus para esses últimos dias e vamos continuar ainda falando sobre um Deus que fala de muitas maneiras. Mas vamos orar pedindo ao Senhor a orientação para nossas vidas. Pai querido, santifica o teu próprio nome em nós e através de nós, que a tua santidade se expresse pelo teu poder, pelo teu Espírito nas nossas vidas e que nós possamos ser de fato, onde nós estivermos, sal, luz, tempero e iluminação neste mundo. Nós pedimos por cada pessoa que tem ouvido, que vai ouvir esse programa, que as suas vidas sejam esclarecidas pelo teu Espírito Santo, que tu dês a bênção da revelação de Cristo como Salvador e Senhor. Nós pedimos pela saúde, pela prosperidade de cada pessoa, não simplesmente do ter, mas do ser, vidas que tenham a dimensão do caráter de Cristo. E nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Então, eu tenho gasto algum tempo aqui falando do Deus que fala, do Deus que se comunica, que está conosco, trazendo-nos uma dimensão da sua realidade espiritual. E hoje eu queria falar um pouquinho mais sobre a ideia do Deus que tem uma linguagem através de várias coisas assim. Por exemplo, Deus fala na sarça ardente. Quando Moisés quis
ele quis fazer as coisas do seu jeito. O Moisés, ele teve um histórico de 40 anos no Egito. Ele aprendeu aquela cultura do Egito. E ele queria libertar o seu povo na base do braço, na base da força. E ele, então, toma a iniciativa de defender um dos seus e mata um egípcio. No outro dia ele quer ser um juiz entre dois judeus que estavam brigando, e ele então é colocado em público como sendo o assassino do dia anterior, e ele agora tem que ir para o deserto, e ele fica 40 anos sendo desconstruído da sua cultura egípcia. E quando ele estava já nesse processo, até havia perdido a sua capacidade de comunicação, não falava com muita gente, só tendo ovelhas berrando ali no deserto, Deus aparece para ele na sarça. E vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Moisés viu aquela sarça ardente. Do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Aquela linguagem da sarça ardente, ela aponta para uma realidade espiritual do povo de Deus que iria passar por um fogo, mas esse fogo não iria consumir a sarça, que é um arbusto muito comum no deserto do Saara. E essa sarça, ela também representa a nossa vida quando nós somos cercados pela revelação de Deus, que Ele vai trazer uma linguagem em nós, que nós não vamos ser consumidos por este mundo de opressão, esse mundo que queima por todos os lados. Mas se nós estamos em Cristo, nós vamos ter a nossa vida preservada na nossa identidade em Cristo. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver, Moisés estava curioso com aquela sarça. O Senhor o chamou e disse: Moisés, Moisés. É só para lembrar aqui você que todas as vezes que o nome é repetido assim 2 vezes, é que o assunto é o mais sério. Quando Deus falou com Abraão, na hora que ele estava para sacrificar o seu filho Isaque, ele disse: Abraão, Abraão. E aqui ele está dizendo: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. E o Senhor então o chama para um projeto. Deus fala através de uma sarça ardente. Deus fala pela boca de anjos, né? Nós temos, por exemplo, no caso de Maria, o anjo, porém, disse: não temais. No caso aqui dos pastores, não no caso de Maria, não temais, eis aqui vos trago nova de grande alegria, que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. A linguagem de anjo é uma linguagem compreensível. Às vezes a gente vê algumas pessoas falando que os anjos, algumas coisas esquisitas e dizendo que é a linguagem de anjo. Eles falaram e os pastores compreenderam. Ele falou com Maria, Gabriel falou com Maria e ela compreendeu plenamente. Deus falou pelo dedo. Em 2 lugares nós temos a mão de Deus, o dedo de Deus como linguagem. No Êxodo, lá nas tábuas da lei, ele escreve na tábua
com o seu dedo, e a Bíblia nos diz que as tábuas eram obra de Deus. Também a escritura era a mesma escritura de Deus, esculpida nas tábuas. E uma outra vez que ele escreveu ou falou de uma maneira simbólica muito forte, foi com Beltesazar, aquele rei que estava aproveitando-se dos móveis do templo e fazendo uma bacanal. Apareceu uma mão na parede, onde estava uma frase, Mene, Mene, Tekel, Urfassim. E ninguém sabia decifrar, e Daniel foi e decifrou aquilo que estava escrito ali. Deus falando através de objetos ou de coisas. Ele falou com um profeta teimoso, com uma jumenta. A jumenta falou, e era Deus usando um instrumento um asno, para desasnar um profeta estúpido, que não percebia as realidades espirituais. E aquela jumenta fez um discurso extraordinário para aquele profeta. Às vezes, Deus vai usar alguém que você vai achar que é estúpido para falar com você, para dizer a você que existe um Deus que se importa com a sua realidade espiritual. Você às vezes está tão preso ao aqui e agora, a este mundo que não vai lhe dar um significado permanente. O significado que o mundo dá termina na lápide, termina na sepultura. No aqui jaz e acabou. Agora tem uma vida depois disso. Eu vou dar uma paradinha e vou continuar falando desses modos como Deus fala com cada um de nós. Já já eu volto. Então, eu estava falando que Deus fala de várias maneiras. Falou pelos profetas e fala através da sua própria boca, fala por meio da sarça, fala pelos anjos, fala pelo dedo dele escrevendo. Também foi muito usado no tempo do Velho Testamento ele falar por Urim e Tumim, que era uma espécie de sim ou não. Nós temos em Êxodo capítulo 28, versículo 30, também porás no peitoral do juízo o Urim e o Tumim para que estejam sobre o coração de Arão quando entrar perante o Senhor. Assim Arão fará o juízo dos filhos de Israel sobre o seu coração diante do Senhor continuamente. Era uma linguagem simbólica, significativa, que Deus falava através desse expediente. Também nós vemos muitas maneiras Deus falando por sonhos. Ele falou com Daniel, né? Falou com Nabucodonosor, o grande rei babilônico. Ele teve pelo menos 2 sonhos bastante significativos. Daniel teve sonhos, de Deus falando e mostrando o que ia acontecer. José do Egito, né, interpretou sonhos de Faraó
E a maneira como Deus fala na parte noturna, como o Salmo 91 fala da linguagem de Deus em todos os momentos. Ele falou também por sonho a José, o pai de Jesus Cristo, aquele que era o pai criador de Jesus Cristo, mostrando que Maria era uma moça virgem, que ele não temesse recebê-la. Os sonhos têm muito significado. Nem todo sonho é uma linguagem de Deus, mas Deus usa sonhos. Eu sei que algumas pessoas não dão muito crédito a isto. Eu sou um daqueles que tenho muita reserva aos sonhos, mas eu não posso deixar de admitir que Deus também fala por meio de sonhos. E ele fala pela inspiração da palavra. Em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 20, ele diz: sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia da Escritura provém de particular elucidação, porque nunca jamais qualquer profecia foi dada por vontade humana, entretanto, homens santos falaram da parte de Deus, movidos pelo Espírito Santo. Deus falando através da palavra. A palavra, as Sagradas Escrituras, elas trazem o sotaque de Deus. Elas têm o hálito da voz de Deus. É a Deus falando através de homens que são imperfeitos, mas que trazem a revelação, a inspiração de Deus. Paulo também falou a Timóteo, dizendo assim, 2 Timóteo 3,16, toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Engraçado que aqui a palavra inspirado no original significa theos pneukos, theos pneutos. A palavra é soprada, pneutos é soprar, soprada por Deus. Deus inspira, ele fala por meio das Escrituras. Agora, o que as Escrituras falam? O que as Escrituras vão falar? Elas falam especialmente da pessoa de Jesus Cristo. Jesus disse uma vez para os fariseus: vocês examinam, vocês vasculham, vocês pesquisam a Escritura, procurando nelas a vida eterna. Mas são elas que testificam, são elas que apontam, são elas que revelam a mim. Mas vocês não querem vir a mim para terem vida. O que eu quero ressaltar aqui é que nós precisamos ler as Escrituras para conhecer a linguagem conclusiva das Escrituras para nós, que é a pessoa de Jesus Cristo. A gente pode verificar a natureza falando de Deus, a gente vê Deus falando através da sarça, a gente vê Deus falando por meio de anjos, a gente vê Deus escrevendo nas paredes, a gente vê Deus falando pelo urim, o tumim, a gente vê Deus falando por sonhos, a gente vê a inspiração de Deus nas Escrituras, mas o que tudo isso vai apontar? Para uma linguagem que é Deus, nos últimos dias, nos falou pelo Filho.
a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual fez o universo. Nós temos o herdeiro de tudo e o criador do universo como a linguagem que pode satisfazer a grande questão existencial do ser humano. Um homem que não tem a dimensão do eterno, ele está numa passarela muito estreita. Se ele não tem a dimensão do absoluto, no sentido daquilo que dá significado permanente, este homem é um desgraçado. O apóstolo Paulo diz que se a nossa esperança se resume apenas para esta vida, nós somos os mais infelizes, diz uma versão. A outra diz, os mais desgraçados de todos os homens. Aquele que só investe abaixo do céu, aquele que só investe no aqui e agora, o seu patrimônio é muito pequeno. E o que eu preciso ter, antes de tudo, é um conhecimento daquele que pode me satisfazer plenamente. Jesus Cristo. O Deus que se importa com gente. Se importa a ponto de se tornar gente. Mas não só para conviver conosco, mas para se identificar conosco e se identificar naquele ponto mais sórdido das nossas vidas, que é o pecado. Nós temos agora um Deus na cruz, aquele que não conheceu o pecado. Ele, o Pai, o fez pecado por nós, para que nele nós fôssemos feitos justiça de Deus. Eu gostaria que você pensasse, considerasse bem seriamente isto, que o Evangelho não é um bilhete que você compra, é uma herança que você ganha. E essa herança é uma realidade espiritual de libertação neste mundo. Jesus diz que se, pois, o Filho o libertar, ou vos libertar, como diz uma outra versão, verdadeiramente vós sereis livres. Livres de quê? De tudo o que nos aprisiona. Livres do medo, da culpa, da vergonha, dos interesses, dos deveres, livres de nós mesmos. E esta é a linguagem que eu gostaria que você conhecesse. Deus, nos últimos dias, nos falou pelo Filho. Num outro programa eu quero falar sobre a questão importantíssima do perdão dos nossos pecados. Que o Senhor Jesus conceda a você a graça da fé para você ser livre de você, para você ganhar a dimensão de que se o Filho o libertar, você de fato é uma pessoa livre, não libertina, mas livre e vive para a glória de Deus. Fica aqui o meu abraço de sempre, eu espero vê-lo no próximo programa, se assim o Senhor permitir. Até lá.